Família do irmão Lozan. Lozan? Então não vamos esquecer durante esses 15 dias de orar pela família do irmão Lozan. Né? Oremos. Querido Deus, acesso Pai, queremos te pedir a tua bênção especial na família do irmão Lozan e assim dos seus familiares, Senhor. Abençoa a central de Fortaleza, assim como uma família só, Senhor. Venha por nesses dias que se seguem as nossas súplicas e orações voltadas à família do Lozan, que o Senhor possa cuidar deles, Senhor, e tornar teus anjos trabalhando a favor, Senhor, do desejo do coração, e que Ele possa trabalhar conforme as tuas intenções e o teu plano, Senhor. Abençoa, é isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amada igreja, esse momento que estamos agora é um momento solene, né? Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia em Provérbios 3, 9. Esse é um texto autoexplicativo. E a Bíblia diz assim: honrai ao Senhor com os teus bens, com a primícia da tua renda. Então, é muito claro que quando nós dedicamos parte, nós separamos parte da nossa renda e trazemos ao altar do Senhor, nós estamos o honrando. Então esse é o momento de honrar o Senhor, com alegria, com felicidade, sabendo que o nosso Deus merece o nosso melhor. Então os diáconos vão se posicionar, o Marquinhos vai soltar o próprio verde, tá? E nós vamos, como de costume, a igreja vem por esse corredor, de maneira bem solene e ordenada, deposita a sua dádiva e sai pelo esse segundo corredor, tá? De forma bem ordenada, vamos adorar a Deus nesse momento com as nossas finanças. As mesquitas tomam os lugares das igrejas. Como enfermeira, enfrento realidades duras aqui: desnutrição, feridas abertas, fome. E eu lembro que uma vez a mãe dela perguntou se eu podia curar ela, e eu falei que eu não tinha esse poder. A única pessoa que podia era um amigo meu. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, milagres ao redor. No coração da janela 1040, onde o deserto encontra os limites da esperança, existe um lugar que a vida é marcada por escassez, tradição e fé. Foi aqui que Deus me trouxe para ser a resposta a uma oração que fiz desde menina. Oi pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira e desde criança eu sempre sonhava servir a Deus, ir para os lugares onde poucos ousam ir. Eu sempre cresci ouvindo as histórias sobre missionários e cada sábado o Informativo Mundial das Missões me fazia ter mais o desejo de querer ser missionário em outro lugar. Hoje, atualmente, eu estou na janela 1040, servindo o propósito de Deus. O país onde estou é 100% muçulmano. As mesquitas tomam os lugares das igrejas. O árabe e outros dialetos ecoam nas ruas. As orações do Islã marcam o ritmo da vida. É um mundo de contraste, tradições profundas, fé inabalável e uma escassez que dói.
como enfermeira, enfrento realidades duras aqui, desnutrição, feridas abertas, fome, mas cada toque, cada curativo é uma forma de oração silenciosa a Deus. Não podemos falar dele aqui, mas podemos viver o Evangelho. Sabe o que é sentir a própria mão de Deus? Eu sinto isso aqui. É uma paciente, uma criança de 11 anos, que ela nunca teve a oportunidade de, assim como nós, se levantar, poder fazer esse movimento que nós fazemos, poder sentar, ter o movimento das pernas, porque ela nunca andou. E a cada semana eu ia na casa dela 3 vezes por dia e sempre tentava ali fazer exercícios com ela, fazer uma massagem, ensinar também ali os próprios familiares como se comportar com ela, como poder ajudá-la no dia a dia. Um dia eu lembro que eu estava na casa dela, nós tínhamos terminado os exercícios e a gente estava me preparando para ir embora, sempre com uma pessoa local junto comigo, né, que é uma voluntária da ADRA, e a mãe da criança falou assim: não, Vanessa, espera um pouco, eu tenho algo para te mostrar. E há um tempo atrás eu tinha levado uma cadeira para ela de presente, para poder tentar incentivar ela a sentar, poder levantar e sentar. Mas ela nunca tinha feito esse movimento, apesar de todos os meus esforços, apesar de tentar fazer com que ela se movimentasse, esse dia nunca tinha chegado. E a mãe dela falou: Vanessa, espera um pouco, eu quero te mostrar algo. Então eu sentei. Quando eu sentei junto com a outra voluntária, ela foi sem ninguém ajudar ela com seus próprios movimentos e ela conseguiu sentar. E todas as vezes que eu fazia um atendimento para ela, eu sempre orava baixinho dentro do meu coração, eu sempre pedia a Deus para que Ele cuidasse dela. E eu lembro que uma vez a mãe dela perguntou se eu podia curar ela, e eu falei que eu não tinha esse poder, a única pessoa que podia era um amigo meu. Mas é claro que eu não poderia falar quem era esse amigo, mas o meu coração sabia quem era. E quando eu vi ela fazendo isso, pode parecer algo pequeno, mas para mim foi um milagre de Deus. Essa não é só a minha história, é a história de Deus, é o possível de Deus que faz acontecer. Quando eu digo, eis-me aqui, provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Eu entrego em tuas mãos as conquistas. Eu entrego em tuas mãos os fracassos.
glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Sopra em mim, Espírito Santo, trazendo o frescor da tua glória, me convencendo a ser instrumento pra te honrar, pra te honrar. Usa-me pra tua glória, faz em mim tua obra, pois minha vida é tudo que tenho, me entrego em tuas mãos por inteiro, pois minha vida é tudo que tenho, me entrego em tuas mãos por inteiro. Assim como estamos, vamos fechar nossos olhos e mais uma vez falar com Deus. Querido Pai, nosso Senhor, Salvador, nosso mantenedor, nessa manhã nosso coração está cheio de alegria, em demonstração, Senhor, desse reconhecimento que Tu tens abençoado profundamente o Teu povo. É que colocamos no Teu altar essas ofertas e dízimos. Suplicamos que esses recursos possam abençoar muitas pessoas, trazendo a luz do Evangelho a muitos que não conhecem, para que essa mensagem seja proclamada nos quatro cantos da terra, para que logo possamos ver o nosso Rei voltando das nuvens dos céus. Continue nessa adoração, nos assistindo com o poder do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, povo de Deus. Quem está feliz nessa manhã, diga amém. Uma alegria poder estar na casa do Senhor, né? Sempre uma alegria poder estar aqui. E a gente, para iniciar esse momento que vamos agora canalizar a nossa mente para ouvir a palavra do Senhor, eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós teremos uma música que será cantada com o Ministério de Louvor que estava aqui na Escola Sabatina, trazendo para nós o olhar para Cristo, a gente colocar a nossa mente direcionada ao Senhor. Vamos colocar em pé nesse momento? Vou convidar o ministério aqui conosco. Você conhece esse louvor? Eu queria que você cantasse conosco, elevando a sua mente ao Senhor. Você crê que Jesus está aqui nessa manhã? Eu creio que Deus está aqui nessa manhã. E esse Deus tem uma mensagem especial para mim e para você hoje.
Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Meditar nas dores que sofreu, eu vi mais amor por meu Jesus. Se foi ali que seu perdão me deu, feliz eu sou e grata ao ver a cruz. Vejo o Calvário, o monte tão cruel, ali Jesus pregado foi na cruz. Vejo o Calvário, o monte do amor, a minha culpa ali Jesus pagou. Amém. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Pai amado e querido, nós louvamos o teu nome nessa manhã. E como é bom lembrar da cruz de Cristo, ela que dá sentido à nossa existência. Hoje nós queremos pedir que o teu Santo Espírito, ó Deus, se manifeste em nosso meio mais uma vez. Estamos aqui agora para ouvir a palavra do Senhor. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor venha nos perdoar todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados e falhas. E que o Senhor venha habitar em nós, restaurar a nossa vida, restaurar o sentido da nossa vida e o propósito que temos no Senhor. Dá-nos o teu Espírito neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. E se Deus é por nós, nossa alegria de poder dar continuidade à adoração dessa manhã. Saúdo aí os amigos, pastor Francisco está conosco aqui, pastor Mário também está conosco ali, o pastor Tiago também do Colégio Adventista. Que sejam bem-vindos, viu? Sempre uma alegria ter vocês com a gente aí, tá? O pastor Tiago Bravo vai trazer a carta para cá, viu, gente? Me disseram que é Bravo só no nome, viu? É isso mesmo, né? Tá certo. Gente, Deus abençoe, sejam bem-vindos aí conosco, tá? Amados, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre esse tema que está projetado aí para a gente pensar. A gente tem vivido uma vida cada vez mais intensa, sim ou não? Nós temos uma vida extremamente corrida. Ontem a gente estava no PG dos Jovens discutindo um pouco sobre essa realidade da nossa vida hoje. Estamos o tempo todo vivendo um ritmo frenético. E parece que ao longo da nossa trajetória, em alguns momentos, o sentido das coisas vai se perdendo. Um vazio, uma solidão, ela começa a invadir a vida humana. Vocês têm percebido esse tipo de cenário hoje? Parece que as nossas correrias, as nossas lutas não estão sendo suficientes para preencher o sentido da nossa existência. E é difícil quando nós temos uma mensagem como a mensagem cristã, que é uma mensagem que traz sentido, traz propósito, nós olharmos para os fiéis do Senhor e vendo eles também perdendo sentido na correria da vida, nas situações que nos cercam. Parece que a gente vai o tempo todo só ali correndo e vai vivendo irrefletidamente. Eu queria falar hoje sobre busca de sentido, tá? Uma proposta que vai integrar um pouquinho daquilo que é trabalhado tanto nas áreas do conhecimento quanto aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu vou estar trabalhando com vocês um pouco daquilo que as correntes psicológicas trabalham, a teologia bíblica, a palavra de Deus, que é de onde partimos para essa reflexão e a aplicação dela à nossa realidade, mas para a gente poder dialogar com alguns cenários e aprofundar essa visão e perceber que o Evangelho, ele traz de fato respostas para essas questões da nossa existência. Às vezes estamos colocando a nossa busca, direcionando a nossa busca para áreas, tentando preencher algumas situações da nossa vida, e às vezes o Evangelho traz essa resposta. Interessante que não é só a Bíblia que está dizendo isso. Eu tenho visto muita gente levantando hoje, inclusive profissionais cristãos, para atacar a igreja,
dizer sempre que a igreja é um ambiente onde há manipulação de massas, dizer que a igreja é um ambiente onde há um sexismo sendo propagado. Mas será que isso está de acordo com a mensagem que a igreja está ensinando? Será que a teologia que temos está falando isso de fato? Ou é a interpretação de um olhar, é o prisma, é a lente de um sobre uma visão geral das coisas e generalizando as situações? Nós sabemos que a igreja tem os seus desafios. É ser humano, seres humanos falham, seres humanos erram, sim ou não? Erram, falham. Não existe ser humano perfeito. E onde tem seres humanos, a gente às vezes erra e comete erros, sim. Não quer dizer que a igreja, a visão da igreja, a teologia da igreja, a mensagem da igreja, a razão de existir da igreja promova essa realidade. E já que o mundo tem a sua perspectiva, eu também decidi trazer uma perspectiva partindo da área religiosa para a gente pensar sobre isso. Entender o todo e não só um lado, porque todo ponto de vista vai ser a vista de um ponto. Eu quero trabalhar com vocês alguns pontos de vista dentro daquilo que tem sido valorável para a fé cristã também, tá bom? Então eu quero começar com esse texto que você conhece, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Você pode abrir na sua Bíblia se quiser, mas você conhece esse texto, que é um dos textos mais conhecidos ali, do apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto sobre a ressurreição e como ela deveria ser realmente um norte para a existência do ser humano. Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que somos? Porque a vida não tem o quê? Sentido. Não tem propósito. Se limita apenas a essa experiência. E ela se torna vazia. Eu quero começar a pensar com vocês um pouquinho sobre isso, tá? E antes da gente entrar propriamente dito no texto, eu queria começar trazendo algumas provocativas para você pensar e refletir comigo. A primeira delas está ali, na primeira pergunta. Eu queria que você pensasse comigo aqui, você que está cansado, sobrecarregado, correndo, na angústia, querendo conquistar. E você olha para esse texto que diz assim, olha a pergunta. Se o que você faz hoje desaparecesse amanhã, o que ainda faria sentido na sua vida? Você entendeu a pergunta? Você está correndo, fazendo aqui um monte de coisa, cheio de tarefas, modo multitarefas ali ligado, correndo para todo lado. E se tudo que você investiu, tudo que você projetou, tudo que você sonhou, tudo que você planejou, tudo que você está correndo atrás, desaparecesse amanhã, o que ainda iria dar sentido à sua vida? Já parou para pensar sobre isso? A segunda pergunta: você está vivendo de acordo com um propósito ou apenas reagindo às circunstâncias? Porque às vezes parece que a nossa experiência de vida é simplesmente sair para apagar incêndios. A gente se vê como um grande bombeiro nesse mundo aí, saindo para apagar incêndios o tempo todo. E vai construindo a vida em cima desses incêndios. Talvez seja aí que muitos estão perdendo o sentido da sua vida. A terceira pergunta para você refletir comigo: qual é a diferença entre estar ocupado e estar vivendo com um propósito? Eu lembro que quando eu era pequenininho, na época, hoje os meninos já saem do ventre com seu smartphone na mão, né? Mas uns tempinho atrás, não é muito não, viu gente? Mas um tempinho atrás aí, a gente não tinha celulares na infância não, entendeu? E era interessante que eu olhava as pessoas ocupadas com seus telefones e eu ficava pensando, rapaz, um dia eu quero ser assim. Eu acho que é muito importante a pessoa que está ali recebendo chamadas, né? Mas hoje, quando você vai vendo a vida, às vezes o que a gente está ansiando é um momento de quê? De paz e descanso. A vida da gente é assim. Há um pensamento que diz que estar ocupado não significa estar cumprindo a grande comissão. E eu queria dizer para você que estar ocupado não significa estar vivendo um propósito, vivendo o chamado de Deus. Às vezes estamos muito ocupados, cheios de tarefas, às vezes com áreas inclusive eclesiásticas, administrativas, quem sabe de igreja ou de profissão, buscando sentido e propósito no que estamos fazendo, mas eles são apenas fins em si mesmos. A última pergunta para a sua reflexão nesse primeiro momento: se alguém observasse sua vida de fora, que propósito ela pareceria ter? A gente é perito e gosta de olhar a vida de quem? Vocês gostam de olhar a vida dos outros, é?
Rapaz, quem disse foi vocês, eu não disse não, viu? Foram vocês que me disseram, não foi eu não. Mas olha, seriado e novela e os programas aí os shows da apresentação da vida humana que a gente tem visto por aí afora, talvez não teriam tanto sucesso se a gente não gostasse de quê? E eu queria que você agora fizesse um exercício contrário. Imagine se, olhando de fora, você sai dessa experiência agora e passa a olhar para a sua vida. Olhar para você. Sua vida tem sentido? Do jeito que ela está? Parece que você tem um propósito quando você olha para a sua vida fazendo esse exercício. Eu queria que você pensasse comigo sobre isso. E essa mensagem de hoje vai trabalhar alguns pilares, algumas propostas onde a gente pode encontrar sentido. Eu queria que você pensasse comigo nesse primeiro pilar aí, ó. Nós encontramos sentido ao acreditar em um propósito maior. É o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. E numa perspectiva das ciências da religião, por exemplo, ela vai dizer que a existência humana se orienta para o sagrado. Quando a existência humana se orienta para o sagrado, o indivíduo deixa de ser apenas um organismo que diz ali, biológico. Nasço, cresço, me reproduzo e morro, dizia assim antigamente, né? E a vida se limita a essa experiência biológica. Conexões neurais, hormônios, e a gente vai vivendo apenas isso. E passa a ser um ser vocacionado para o transcendente. Ou seja, a minha vida para de ser apenas aquilo que Paulo está dizendo, essa miserável experiência, e passa a ganhar um novo sentido. Passa a ter um contato com o transcendente. Passa a ter algo mais valioso do que isso. Numa perspectiva sociológica, por exemplo, a sociedade perde o seu eixo moral quando deixa de reconhecer que a vida humana possui um propósito maior do que o consumo e o quê? E o status. O duro é que, infelizmente, as pessoas se desconectaram de que a vida tenha um propósito maior e elas vivem em torno somente disso. A vida se resume à luta por status e por consumo. As relações sociais são construídas dessa forma. Os investimentos de vida que temos se direcionam a essa realidade. O olhar de segurança que projetamos está em cima disso. Os planos que construímos estão girando em torno disso. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Isso afeta a igreja, sim ou não? Essa realidade social tem afetado a igreja? O que é que vocês acham? Eu queria que você refletisse comigo sobre isso. Com as lentes da psicanálise, por exemplo, e ela vai falar de uma estrutura psíquica, eu não vou poder explicar isso com profundidade agora, mas quando o ego se coloca no centro da existência, o eu está no centro, nasce o quê? O vazio. Quanto mais eu estou olhando para mim para buscar o quê? As respostas, mais o vazio faz o quê? Ele cresce. E o ego encontra o seu lugar. E quando Deus ocupa o centro, o ego vai encontrar o seu lugar. Na logoterapia é dito que o ser humano não se realiza buscando a si mesmo, mas quando a sua vida se torna uma resposta ao quê? Ao chamado maior. Isso quem está dizendo são as áreas do saber e do conhecimento. Pastor, o que a teologia adventista fala sobre isso? A vida encontra a sua verdadeira dignidade quando deixa de girar em torno do eu e passa a refletir o que, queridos? Para que existimos? Para que fomos chamados? Vamos à palavra de Deus? Vamos à Bíblia. A Bíblia nos dá as respostas. Olha o primeiro texto aqui, Isaías 43:7. O que é que diz a palavra de Deus ali? A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para o quê? Você foi criado para quê, querido? Para glorificar a quem? Para a glória de Deus, para o prazer de Deus, para a alegria de Deus é a sua existência. A minha glória que formei e fiz, e Ele nos formou, Ele nos fez, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o propósito que temos. 1 Coríntios 10:31, você conhece o texto de cor. Portanto, quer comais, quer bebais, façais o quê? Tudo para o quê? Para a glória de quem? A Ele toda a glória e louvor. Romanos 11:36 diz, porque dele e por meio dele e para Ele são o quê? Nesse todas eu e você fazemos parte, sim ou não? Pensa nisso comigo, porque a Ele, pois a glória eternamente, amém, diz o texto bíblico.
Nós somos criados para glorificar a Deus. A nossa existência precisa ser para a glória de Deus. O que fazemos, o que projetamos, o que idealizamos precisa ser pensado para glorificar a quem? Sabe por que o vazio está tomando conta? Porque deixamos de viver para isso. Deixamos de viver para isso. E eu queria fazer uma pergunta a você nessa manhã. Quem está no centro da sua vida? É Deus ou você mesmo? Será que você não está buscando viver a vontade de Deus segundo eu? Você não quer que Deus viva e faça as coisas conforme a sua vontade e o seu querer? E seja a sua vida e a sua experiência de oração ou religião uma estratégia de manipular o coração de Deus? Eu quero que você reflita comigo sobre esses cenários. O segundo elemento que pode trazer sentido à nossa existência é que encontramos sentido de vida em nosso relacionamento com quem? Com Ele. Veja, nós vivemos para glorificá-lo. Mas o sentido também é encontrado na experiência de relacionar-me com quem? Com Ele. Comunhão. Certo? O que é que as ciências da religião falam sobre isso? Olha a ciência falando. A experiência religiosa autêntica. Isso aqui a ciência da religião faz uma comparação dos elementos religiosos em várias perspectivas distintas. E encontra aquilo pega aquilo que é visto em todas elas, vamos dizer assim. O que é que acontece? Quando há uma experiência religiosa autêntica, isso não é apenas uma crença. Não é apenas sobre o que se acredita. Mas é um encontro transformador com o divino, com o sagrado, com o luminoso. O que é que ela está dizendo? Transcende uma experiência de cognição. É maior do que isso. A sociologia vai indicar que as comunidades espirituais sobrevivem às crises da história porque oferecem pertencimento, sentido e transcendência. E o que é triste quando eu pego aqui para a gente refletir? Eu vou pegar esse recorte. A igreja é uma comunidade de fé, amém? Comunidade. Ela precisa ser um ambiente de quê? De pertencimento. Porque se ela não tiver um ambiente de pertencimento, as pessoas não se sentem parte, não se sentem integradas, não se sentem que são dessa família, elas vão perder o quê? O sentido dessa comunidade. E se ela não encontra sentido nela, ela perde o contato com o quê? Com o transcendente. É por isso que a gente tem que estar abertos para as relações sociais. É por isso que eu costumo dizer que vai ser sempre comum em ambientes religiosos você ter gente com maior afinidade. Isso é normal, é do ser humano. O povo classifica isso pejorativamente como panelas ou panelinhas. O que eu posso dizer para vocês? As panelinhas sempre vão existir. Mas a gente tem que tirar a tampa das panelinhas. Tem que estar aberto para receber pessoas e acolher pessoas. Tem que estar disposto a compartilhar de si. Esse é o cenário para a gente pensar. Entende? Igreja tem a ver com isso. Muitos conflitos da alma, por exemplo, da alma humana, são tentativas inconscientes de preencher a ausência de um relacionamento profundo com o sagrado. Vai indicar aqui o cenário psicanalítico. Tem muita gente que, por não ter um relacionamento profundo com o sagrado, estão vivendo ali, tentando inconscientemente colocar coisas nesse lugar. Conhecer a Deus não elimina o sofrimento, mas oferece um sentido que torna o sofrimento suportável. Viktor Frankl vai dizer que o ser humano, quando tem um propósito, um sentido que é maior do que ele tem mais resistência para suportar o sofrimento humano. Eu queria que você pensasse sobre isso. Pastor, e a teologia bíblica vai dizer o quê? O conhecimento de Deus não é apenas doutrina, amém? Doutrina tem seu lugar? Tem seu papel? É importante? Claro que sim. Mas é relacionamento que restaura a identidade humana. Você percebe como se harmoniza o processo? Sempre se pergunte o que acontece com a identidade de uma pessoa quando ela não encontra sentido para a existência. Já parou para pensar sobre isso? Vocês sabiam que a média de suicídios por ano está em torno de 700 mil? Segundo dados da OMS.
Pessoas que perderam o senso de identidade. O vazio foi mais forte. Não é que elas querem tirar a própria vida. Entende? Isso é importante para a igreja, queridos. Eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Abra sua Bíblia em Jeremias 29:1. O que é que diz lá? Olha o texto de Jeremias dizendo aqui para a gente, ó. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso quê? Isso tem a ver com relacionamento, sim ou não? É relacionamento com o divino? É relacionamento com o transcendente? É bíblico. João 17:3. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem fizesse o quê? A quem enviaste. A vida eterna é quem? É Cristo. Lembram da música O céu é Jesus? Vocês conhecem a música? Está aí para você pensar, Salmo 16:11. Na tua presença há o quê? Plenitude, a vida completa, diga amém. E diz mais, ó, de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Olha que coisa linda para você pensar comigo na palavra de Deus. O terceiro elemento sobre o qual o plano de Deus específico para nós tem a ver aqui com esse sentido de existência agora. Plano de Deus, perdão. Viver a vontade de Deus ou o plano de Deus específico para a nossa vida. Eu já falei para vocês em outros sermões que existe uma vontade geral de Deus para todos nós, mas existe um plano específico dele para cada um de nós. E entender isso nos dá também sentido. O que é que a ciência da religião nos diz? Olha só, a ideia de vocação é uma das mais poderosas narrativas religiosas para organizar o sentido da vida humana. Tudo que eles encontram nas áreas religiosas, eles entendem que essa maneira de enxergar, essa cosmovisão de mundo, a narrativa criada nesse cenário, ajuda a organizar a nossa vida, a colocar no rumo. Você diz amém por isso? A sociologia mostra que quando o indivíduo perde a consciência de missão, sociologia, viu, irmãos? Consciência de missão, ele se torna apenas mais um elemento na engrenagem social e vive de forma o quê? Robótica. Você tem uma missão nesse mundo. Entender isso vai te dar sentido para a vida. Na psicanálise é dito que a identidade madura emerge quando a pessoa descobre que a sua vida possui direção e significado. Olha que coisa linda, queridos, para a gente pensar. Entender que eu tenho um significado, entender que eu tenho um propósito, entender que eu tenho um direcionamento, que eu sei para onde estou e para onde vou. Tudo isso me ajuda a fazer com que eu alcance maturidade. E o sentido da vida, segundo a logoterapia, não é inventado pelo indivíduo, ele é descoberto como uma tarefa que a vida nos confia. Sabe o que é que o Evangelho diz? Que o Espírito Santo distribui o quê? Dons, conforme o quê? Lhe apraz. Você percebe a conexão? Ciência e religião? Na teologia adventista, o que é que nós entendemos? Deus não cria vida sem propósito. Você diz amém? Deus não cria vida sem propósito. Cada existência é um chamado a participar de sua missão redentora. Você existe, você tem um chamado. Você tem um propósito. Você tem uma missão. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos à Bíblia, porque aqui o nosso pano de fundo é esse. Deixa eu passar aqui para a Bíblia. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz quem? O Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que o quê? Que desejais. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, diga amém. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós fizéssemos o quê? Andássemos nela. Ele sabe exatamente o que Ele quer para nós, diga amém. Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração de quem? O meu e o seu, mas o Senhor, o propósito do Senhor vai fazer o quê? Permanecerá. Diga amém por isso. Você acredita que é possível que muitas pessoas em crises emocionais estão enfrentando isso, na verdade, porque estão em crise de significado? Porque perderam a razão de ser?
Um dia eu atendi uma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, quando o meu pai morreu, eu fiquei sem chão, vazio. Porque a minha missão de vida na minha cabeça era cuidar especificamente do meu pai. E eu perdi o sentido da vida. E saí fazendo planos, querendo acabar com a minha vida. E começou a descrever os planos dela. Tem milhares de pessoas assim, irmãos. Talvez nessa manhã tenha pessoas assim, aqui nesse lugar. E eu queria dizer para você que Deus tem um plano para você. Que Deus tem um propósito especial para a sua vida. Que você não está aqui por acaso. O quarto elemento que eu quero trabalhar com vocês é que o sentido da vida é sobre servir e é sobre amar. As tradições espirituais, segundo a ciência da religião, mais duradouras, sempre ensinaram que o sentido da vida se revela onde? Diz ali, ó. Se revela onde, queridos? No amor ao outro. Na sociologia é mostrado que o individualismo radical fragmenta a sociedade e o amor ao próximo reconstrói o quê? Está focado em mim apenas. Segrega, divide, me conectar com o outro, reconstrói, refaz a sociedade. Na psicanálise, o narcisismo aprisiona o sujeito em si mesmo e o amor verdadeiro o liberta para o encontro com o outro. Enquanto que o ser humano, segundo a logoterapia, encontra sentido quando a sua vida deixa de ser autocentrada e passa a ser dedicada a alguém ou alguma causa. Resumindo, eu vou encontrar sentido quando eu entender que a vida não gira em torno apenas de mim. Que eu não sou o centro das coisas. O que a teologia diz, pastor Bruno? A teologia adventista ensina que servir o próximo ao próximo é participar do próprio caráter de quem? De Cristo. Consegue ver a conexão? A ciência, os estudos, os saberes estão apontando para aquilo que o Evangelho está mostrando para a gente, que a nossa vida pode ter sentido em todas as áreas se estivermos conectados com a missão que o Senhor confiou para nós. Na Bíblia, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti. Onde é que você vê sexismo aqui? Misoginia. Manipulação de massas. A essência da mensagem da verdadeira religião é uma mensagem que transforma, cura, restaura e dá sentido à existência humana. Como é que isso pode ser danoso? Quem complica é o ser humano. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com quem? Analisa comigo se o que está sendo dito a respeito do que ensinamos é isso mesmo. Gálatas 5:13. Servir-vos uns aos outros pelo quê? Isso é evangelho, irmãos. Isso é o evangelho. O último tópico dessa reflexão com vocês hoje, que fala do sentido e da busca dele, vai nos lembrar o seguinte: o verdadeiro sentido da vida está em quem? Em Cristo. Ciências da religião, queridos. O cristianismo não apenas apresenta um sistema moral, mas uma pessoa em quem o sentido da vida se revela. Não é sobre moralismo e moralidade apenas. Eu fiquei triste que tinha um fundo musical tão bonito aí que começou e parou. Volta de volta aí em nome de Jesus, irmão, vai. Não tira mais não, deixa a gente pregar aqui o evangelho em nome do Senhor. Viu?
Sociologia. As maiores transformações sociais da história nasceram de pessoas cuja vida foi redefinida por Cristo. Sociologia. Psicanálise. O encontro com Cristo reorganiza o centro da identidade humana e oferece um novo significado para a história pessoal. Você consegue perceber? Cristo não apenas ensina sobre o sentido da vida, segundo a logoterapia. Ele se apresenta como o próprio sentido. E você me diz que religião e fé e ciência se separam? Depende do ponto de vista. Porque todo ponto de vista é a vista do quê? De um ponto. A teologia adventista, queridos, a existência humana deixa de ser apenas sobrevivência e se torna uma missão que é eterna. Diga amém. Vamos à Bíblia agora. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte. Na Bíblia, o sentido último da existência humana é viver em Cristo. Diga amém. E participar de sua vida de forma abundante. Esse é o sentido último da vida cristã. E onde eu encontro isso? Abra sua Bíblia se você quiser. Colossenses 1,6 diz: pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por quem? E para quem é? E aí eu estou agora brigando com a minha família, brigando com meus irmãos de igreja, me metendo em discussão nas redes sociais por causa de política. Esquecendo que quem está no comando de todas as coisas é quem? Faz sentido para você, irmãos que não se falam por causa de lado A, lado B, direita, esquerda e centro? Não faz sentido. Se eu entendo que a minha visão é maior do que essa. Não faz sentido se eu compreendo a mensagem do Evangelho ir para as redes sociais para estar falando mal de igreja, atacando a cristandade, dando um testemunho, porque não é testemunho não, é testemunho para a sociedade do que é o Evangelho. Ao invés de dizer como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, estou envergonhando o Evangelho. E achando que é bonito, por posicionamento social, por conexão com dores, porque dor conecta. Dor conecta. Evangelho, irmãos. Sabe o que Paulo diz? Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é o quê? É Cristo. E o morrer é o quê? É lucro. É lucro. E eu queria que você se perguntasse, hoje, para que você está vivendo? Para a glória de quem você está vivendo? Faça a sua resposta. Em João 10:10 é dito que o ladrão não vem senão para o quê? Roubar, matar e fazer o que mais? E destruir. Ele quer tirar a sua paz. Ele quer tirar o sentido da sua vida e da sua existência. Ele quer. E se você deixar, ele vai. Mas Jesus Cristo diz: eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Deus tem muito mais para nós, queridos. Ellen White diz que isso é tão importante para Jesus. Eu vou ler o texto para vocês, ela dizendo, ó: fazer com que o homem volte à harmonia com Deus, de maneira a elevar e enobrecer sua natureza moral, a fim de que ele, de novo, possa refletir a imagem do Criador, é o grande propósito de toda a educação e disciplina. A razão da nossa vida é nos conectar em harmonia com quem? Com o nosso
Criador. E ela continua dizendo: tão importante era essa obra, que o Salvador deixou os palácios celestiais e veio em pessoa à terra para ensinar aos homens como obter a habilitação para a vida mais elevada. Diga amém por isso. Pastor, eu cheguei aqui nessa manhã, vivendo a minha vida, piloto automático. Cansado, perdido, precisando de direcionamento. Estou buscando respostas e eu não encontro. Estou clamando por um sentido, mas o vazio tem tomado conta da minha existência. Hoje você entendeu aqui que se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Que a razão de ser da nossa existência tem a ver com o nosso relacionamento com quem? Porque tudo é feito por Ele e para Ele são o quê? Que nós somos criados para a glória de quem? E que a resposta que você procura não está num conjunto de crenças, não tem a ver apenas com a experiência de cognição. As respostas que você procura estão numa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo está aqui nessa manhã. Talvez você tenha caminhado distante dele em sua jornada e por isso perdeu o sentido, perdeu o propósito, perdeu a visão. Hoje ele está chamando você a estar mais perto dele. E nós vamos cantar essa música, Mais Perto Quero Estar. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Nós vamos louvar a Deus com essa música. E na sequência, vou convidar aqui o ministério que estava conosco. E na sequência, então, a programação segue para a honra e glória do Senhor. Eu queria que você cantasse junto conosco essa música. Peça a Deus nessa manhã para estar mais perto dele. Peça ao Senhor que restaure o propósito da sua vida. Deus tem muito mais para nós, queridos. Você crê nisso? Diga amém.
Antes da gente orar, nós temos convidados muito especiais que estarão conosco. A gente vai orar, a programação ainda vai seguir um pouquinho mais. Tem bênçãos do Senhor aí, viu? Queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos juntos nesse momento. Pai amado e querido, nossa gratidão ao Senhor, porque hoje nós podemos ver na palavra e nas áreas do conhecimento que temos hoje disponíveis, que o Evangelho é a resposta para o ser humano, que Jesus Cristo é a resposta que precisamos, Pai. O Senhor é a resposta para o vazio da nossa existência. O Senhor é a solução para a falta de propósito e sentido. E hoje nós queremos estar mais perto do Senhor. Possamos nos conectar cada vez mais contigo, ó Deus. E que ao longo do programa que seguirá a partir daqui, possamos nos conectar ainda mais através da adoração que será promovida. Que o teu Espírito seja entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o Ricardo. Ricardo esteve à frente da organização desse movimento. Eu queria que ele apresentasse aí os convidados. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. Eu queria até pedir desculpa a vocês, porque nós tivemos uma mudançazinha no nosso culto, mas é por conta dos nossos amigos do worship. Nós estávamos cantando na igreja da comunidade Novo Tempo, e agora eles estarão cantando aqui com a gente os louvores, 3 louvores com vocês, para embelezar a manhã de vocês e honrar e agradecer ao nome do nosso Deus também. O worship estará hoje à tarde no CAF às 18 horas fazendo recital, e amanhã de manhã também fazendo um treinamento sobre música e espiritualidade da música. E todo mundo está convidado a participar, viu? E que alegria é poder estar aqui com vocês. A gente já chegou sendo abençoado. Primeiro por uma recepção linda de pessoas lindas em uma igreja linda. E segundo também pelas palavras do pastor apresentando sobre o reino de Cristo que ele estabeleceu. Tá linda demais, né, irmão? Coisa linda mesmo. E esse momento agora ele faz muito mais sentido se você participa do louvor. E eu te faço uma pergunta. Tem alguma energia nesse coração pra gente adorar juntos o nome do Senhor aí? Porque eu fiquei sabendo que essa primeira canção que vamos cantar, que é linda e fala a respeito do céu, que a gente está aguardando aqui, é uma que vocês cantam aqui, conhecem, não é isso, Ricardo? Eles conhecem essa aqui? Então vamos cantar juntos. Você pode se colocar em pé? Vamos cantar juntos sobre o reino de Deus que logo virá. Para todos sempre. E viverei exaltando, adorando, louvando na nova. Que coral mais lindo, louvado seja Deus.
dançar, vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro face a face, o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Amém, aleluias ao Senhor, que coisa mais linda. Amém. E a gente chegou aqui ouvindo já o pastor falar a respeito do reino de Deus. E se tem uma coisa que nós somos chamados a fazer para viver o reino dele aqui, é escolher adorá-lo em um mundo caído, porque isso é completamente antinatural. Quando a gente escolhe fazer isso, você, com uma atitude ativa, diz para todos os seres criados, animados e inanimados, que você pertence a um Deus eterno e que virá nos buscar. E essa música é uma decisão dessas que a gente toma, de consagrar a nossa vida ao Senhor em adoração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. E eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Eu cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
glória e a força e todo o poder ao Rei Jesus. Amém. E o louvor. Então declara isso aí. Aleluia, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Amém. Você pode dizer amém ao Senhor aí? Amém. E com esse próximo louvor, a gente se despede por algumas horas, porque a gente tem um encontro marcado às 18 no CAF para dar sequência na adoração e vai ser muito especial. Porque você vai estar lá e porque o Cordeiro de Deus estará lá para receber esse louvor, né? E mais uma vez lembrando um pouco do que eu ouvi do pastor dizer a respeito do reino e falar do reino de Cristo. É uma coisa que me preenche demais, porque desafia a lógica humana, a forma como a gente aprendeu a viver aqui, mas nos mostra o melhor caminho para se viver. Essa canção que cantaremos juntos agora, ela narra um encontro de Jesus com uma mulher que foi pega em pecado. E essa é a realidade de todos nós, porque Paulo vai dizer que todos pecaram, não existe um justo sequer, mas Jesus a justifica, e Ele diz para ela: vai, não peques mais, porque a graça que Ele oferece, ela tem o poder de transformar, para além de perdoar. E se você aceita essa graça e está aqui para isso, canta esse louvor reconhecendo a sua necessidade do Pai. Afinal, todos nós, de igual maneira, precisamos do Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E a gente só tem isso para oferecer para Ele. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas
mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Posso ouvir você? Que era sem. No lugar da morte, vida. O Cordeiro de Deus. E os meus pecados levou. E eu não te troco por nada. Declara isso aí. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Amém. E você pode fazer uma oração comigo? Oremos assim. Querido Jesus, obrigado porque o Senhor nos alcançou mais uma vez nessa manhã. E nós escolhemos como seus filhos aqui não te trocar por absolutamente nada, nem trabalho, nem nada que possa nos chamar a atenção nessa terra, porque reconhecemos que o Senhor é o maior e melhor presente na nossa vida. Obrigado pela oportunidade de adorar o seu nome aqui com essa igreja tão especial. Eu louvo o seu nome por esse dia e agradeço, e assino essa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui, e a gente se encontra já já às 18 horas no CAF. Deus abençoe vocês.
Anderson. Lembrando que quem tiver interesse de acompanhar o grupo hoje no CAF às 18 horas, nós teremos ingressos vendendo lá no local, tá? No caso, o valor do ingresso, para quem não viu a divulgação, está no valor de R$15. Então, quem tiver interesse, fale aqui conosco ou esteja lá às 18 horas, no CAF, na Avenida da Universidade. Mas a entrada vai ser ali pela Marechal. Não esqueçam de levar 1 quilo de alimento, tá? Junto aos R$15. R$15, gente. Vocês terão muito mais do que vocês acabaram de experimentar aqui.